Sempre é bom ver você. Vamos aproveitar mais um tempinho. Segundo os Coríntios 11. Segundo os Coríntios 11, verso 1. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Grande Senhor, depois de termos ouvido grandes coisas, agora vamos apenas vislumbrar um pouquinho da vida cristã. Ajuda-nos. Temos tido conhecimento de mistérios, revelação de mistérios. Dá-nos graça para termos uma revelação de uma vida oculta em Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentarmos. Desejo e ordem. A mensagem de Paulo, ele mesmo percebia que ele parecia um louco. Cada vez que a gente prega esta mensagem, a gente vê isto, porque as pessoas, as nossas famílias, é que são boas, mas que todos veem nós como loucos, vê. Eles não veem nós como são. E Paulo percebia isto nele mesmo. Oxalá, quem dera, me suportasses um pouco mais na minha loucura. A mensagem é uma loucura para você viver para Cristo, porque ela é correção. A mensagem para te levar a Deus, ela tem que te apertar. E a gente, para ir a Deus, tem que ir limpo. Cada pregador que for apresentar a gente a Deus, ele provavelmente percebe, eu não quero ser assim. Eu não quero pregar isto. Por que prego? Eu não quero ferir sentimentos. Por que firo? A gente não quer fazer estas coisas. Mas a gente tem uma mensagem
e que é uma loucura. Vocês ouviram agora um pouquinho de uma loucura. Mas ninguém pode conceber esta loucura se não for outro louco. Mas é uma loucura sadia. Assim como chamaram Jesus de Beelzebu, de demônio, e ele era filho de Deus. Então, para nós mesmos, tem hora que a gente mesmo acha, eu sou doido. Para pregar isso, para crer nisso. E está na Bíblia, os outros não vê, como que a gente vê isso? A gente não quer ser diferente dos outros, porque a gente se torna diferente. Porque temos uma mensagem a entregar. E eu queria que vocês me suportassem mais um pouco na minha loucura. As exigências sempre quando se exige para uma vida melhor, é uma loucura. Nós estamos num mundo livre, num mundo de homem vivendo com homem. É livre ser. Mulher vivendo com mulher, mulher largando do marido para viver com mulher. Homem largando da mulher para viver com homem. Mundo livre. E depois você tem uma mensagem como você tem. Mulheres se despindo e achando tudo normal. Homens se despindo, andando pelas ruas e achando tudo normal. Depois me chamam de louco. Eu sou louco, mas não tenho coragem de sair de short na rua. Também se eu saísse, eu ia espantar um monte de gente. Mudar o ambiente um pouco, começa a ficar muito sensível. A gente exige coisas na família, na igreja, e que a gente não quer fazer aquilo, e faz. É uma loucura, podia deixá-los melhor, deixá-los mais livres. Mas a gente começa a exigir. Eu queria que vocês me suportassem. Eu queria que minha família me suportasse. Na minha loucura.
queria que a igreja, meu ministério, me suportasse na minha loucura. Porque a gente tem zelo. Paulo diz, porque estou zeloso de vós, com zelo, não da igreja, não do homem, mas com zelo de Deus. Para você preparar um povo para Deus, você não pode ter zelo do homem, zelo da igreja. Você não pode ter exigência do homem, exigência da igreja. Você tem que ter zelo de Deus. Aquela exigência, aquele zelo, aqueles pedidos, aquelas aclamações, é zelo de Deus. Porque não adianta nada roupa, não adianta nada cabelo, se a coisa não vier de dentro para fora. Se Deus não começar a cortar nós mesmos de dentro para fora, para podermos reconhecer como o zelo de Deus faz bem. O zelo do pai para criar seus filhos, exigindo, tem hora que parece demais da conta, mas é um zelo de Deus. Deveriam reconhecer esse zelo da mãe para colocar as filhas no lugar correto, servindo a Deus, quando o mundo está livre e a gente não consegue ser igual ao mundo. Nós não estamos aqui forçados. A gente não vive esta mensagem forçado. A gente vive porque a gente gosta dela. A gente tem desejo por algo melhor. Se a gente não tem dado o melhor, mas a gente tem desejo de algo melhor. A gente quer colocar as coisas em ordem. Coloca a vida primeiro, antes de colocar a família em ordem, o pai e a mãe têm que estar em ordem. Aí depois começa nos filhos. Mas os pais têm que estar em ordem primeiro. Os pais têm que ter desejo de Deus para que os filhos tenham desejo de Deus. Se os pais têm, os filhos não conseguem, o problema vai ser dos filhos. Mas os pais têm que ter primeiro desejo de perfeição, desejo de vida eterna, desejo de santidade, mesmo lutando. Que tem hora que você pensa que outros homens é melhor que você. Que parece que eles fazem aquelas coisas e não se sente condenado, e você não pode fazer nada que você já sente condenado. Existe alguma coisa, é um zelo por um desejo que é o desejo de Deus. Se tem o zelo de Deus, tem o desejo de Deus. E é para este fim que nós estamos aqui, desejando viver melhor. Vocês não podem vir 2.600 quilômetros, 1.500, talvez 8.000 quilômetros, apenas por vir. A gente vem porque a gente sabe que isso é verdade. E que tem hora que a gente esmurra a gente mesmo e diz: quão mal eu sou. Diante de tão grande coisa que nós temos, tão grande mensagem,
Ninguém tem. E um povinho que nem nós temos. Ninguém consegue essa loucura. E a gente conseguiu, e a Bíblia diz, nem os loucos errarão esse caminho. E andando direito, falando direito, vivendo direito, e é um louco, uma louca, para o mundo. Mas Paulo sentiu isso para a igreja. Eu queria que vocês me suportassem um pouco. Paulo, eu creio que ele falava com a igreja, e vocês precisam me suportar, eu quero isso, me suporta. É como em casa tem hora que a mulher tem que suportar o marido tem que suportar a mulher. E Paulo dizia, eu quero que vocês me suportem, porque eu tenho zelo de Deus, estou zeloso de vocês, com zelo de Deus. Então, me suporta a minha loucura. Mesmo você achando que eu sou demais da conta, que exijo demais da conta, suporta-me. Dê graças a Deus por ter alguém nesta era livre e de sermos um povo que não estamos sendo subjugados. Nós também somos livres. Eles são livres para pecar, mas nós somos livres para adorar. Nós somos livres para crer. Somos livres para a revelação. Eles não podem ter essa liberdade. Hoje eu sou livre da denominação. Hoje eu sou livre do sistema. Hoje eu sou livre das acusações. Porque eu não importo com o que eles dizem. Nenhum de vocês deve importar. E nem ficar ouvindo estas pessoas. Você tem uma loucura melhor. Eu vou ouvir Deus, vou ouvir a palavra, mas não vou perder o meu tempo de ouvir nada deste povo que contraria a revelação desse dia. Não vou parar para ouvir. Eu tenho uma loucura melhor. Eu tenho um desejo melhor. Eu creio que a minha vida é posta em uma ordem melhor. Vocês conhecem a história de Davi. Ele diz, quem me dera tomar um gole de água fresca daquela cisterna que está junto a Belém. Mas quem vai lá? Você tem que vencer os filisteus. Você tem que sacar da espada. O meu rei tem sede, quer beber um gole daquela água. Não é de qualquer água, nem de qualquer cisterna, é a que está lá em Belém. Sabe o que o profeta diz? O menor desejo de Davi era uma ordem para aqueles homens. Ou como nós devemos aprender desde o natural. O melhor desejo, Davi não estava dizendo, vão lá buscar água para mim, estou com sede. Não. Ah, quem dera eu pudesse beber um gole daquela água fresca, daquela cisterna que está junto, lá em Belém. Ele não estava ordenando ninguém, ele estava desejando, mas o menor desejo era uma ordem. E o irmão Breno diz, sabe aqueles homens quem eram? Gentios. Porque os outros ficaram do lado de Absalão, o filho dele. Mas ele teve homens gentios que lutavam o dia inteiro com a espada na mão, matando,
e no final do dia a espada não saía da mão. Tanto lutar. Matava 800 homens. Você não tem que matar ninguém. Mata o mal que está na sua vida. Pega a espada do Espírito, agarre na mão forte e meta essa espada em si mesmo. Não vai suicidar, não. A espada é a palavra de Deus. Pega essa espada e corta o mal. O menor desejo de Deus deve ser uma ordem. O menor desejo do marido deveria ser uma ordem para a mulher. Estou pregando. Isso é loucura, irmãos. Isso é loucura. Para aceitar isso tem que ser mulher cristã. O melhor desejo do marido é uma ordem, não é o pedido do marido, não é a exigência do marido. O menor desejo é uma ordem. Você sabe por que eu estou falando desse lado? Porque a Bíblia está falando deste lado. O melhor desejo de Cristo, e Cristo é representado no marido, no pastor, no profeta. O menor desejo é uma ordem. Ah, você quer isto? Vou fazer isto e mais isto. Acima do desejo. Mas tem hora que as pessoas não cumprem o desejo. Aí começam as exigências, pedidos, lamentações. Mas a igreja precisa aprender isso. O menor desejo de Cristo é uma ordem para mim. O menor desejo do profeta era uma ordem. Irmão Brandt tinha o desejo de ter uma igreja como a primitiva. E o desejo do profeta, aquilo ali, foi como uma ordem para Deus. Deus deu para ele uma melhor do que a primitiva. Aquele desejo do profeta. Ele disse, se eu tivesse uma igreja como a primitiva. Aí depois dos selos ele diz, por que a gente pensa de ter uma igreja como aquela, como nós temos hoje uma melhor? Se eu tivesse aquilo que o irmão Brana teve. Não é o que nós desejamos. Quem me dera, oxalá, eu tivesse. E aí dá uma paradinha. Eu tenho mais do que o irmão Brana tinha. Irmão Brana não podia falar. Deus diz para ele não falar. Para nós, Deus diz, fala. A gente queria ser igual ao irmão Brana. Deus nos fez mais livre ainda. Um pregador como o irmão Brana não podia falar certas coisas. Não diga a terceira puxada. Não diga a ninguém. Aí ele vem e fala para João, a igreja do último dia, a igreja depois de Brana, a esposa depois dos Estados Unidos. Deus fala ao Brasil. Pregue a povos, reis, nações e línguas. O desejo de Deus não é que você fica aqui clamando por cura, não é que você fica clamando por bênçãos naturais. Desde o tempo dele na terra, ele disse para nós buscarmos o Espírito Santo.
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele nunca mandou buscar cura. Ele mandou buscar o reino, porque a cura é acrescentada. Deus quer acrescentar algo. Quando você pede algo espiritual, Ele quer te dar o natural. Pare de pedir o natural, para você ver. Peça o espiritual. Ele vai te dar um bom emprego, Ele vai te dar um bom salário, Ele vai te dar uma boa saúde, Ele vai te dar uma boa mulher, Ele vai te dar um bom marido, Ele vai te dar um bom pastor, Ele vai te dar um profeta. Peça a Ele as coisas celestiais, e Ele te dará as naturais. O prazer de obedecer, de ter um desejo que você luta para conseguir manter o desejo de vida limpa, de vida santa. E Deus, você nem vê, e Deus te arrebanhando. Você nem vê, e Ele com os braços abertos. Que você sabe, Senhor, não tem jeito nem de eu cair. Como eu vou cair? Se o Senhor está aqui, dentro de mim. É como aquele rapaz livre, casadinho de novo, e a mulher diz: querido, por onde você anda, por onde você trabalha, há muita luta, muita tentação. Se algum dia você cair, eu vou divorciar de você. Não. Se algum dia você cair, volte para casa, porque eu estou aqui te esperando. Ele enfrentava as tentações. E quando aquilo vinha sobre ele, ele dizia: como posso trair um amor tão grande deste? Que se eu errar, ela me recebe em casa. Você pensa que Deus trata conosco como escravos? Se você pecar, eu te mando para o inferno? Não. A hora que você tropeçar, a hora que você cair, é bom que você não caia. Mas se você cair, não fique prostrado, não fique aí no mundo, não volte para as denominações, venha para cá, eu estou te esperando. É isso que anima o crente, é isso que anima o lar. Não precisamos de exigências, nós estamos precisando crer. Diz: Senhor, isto é verdade. Qual o seu desejo? Qual o desejo de Deus hoje? O povo pensa que o desejo de Deus hoje é os pastores fazer fila para a cura divina. Não. Jesus vai falar: eu já fiz isso, já vim em Brana e já fiz isso, agora eu quero outra coisa. Já vim em Brana e revelei os mistérios que estavam escondidos desde o princípio, agora eu quero, o meu desejo, deve ser uma ordem para vocês, eu desejo, diz Deus, assim diz o Senhor, eu desejo que você coma este livrinho. Eu desejo que você coma esta revelação. Eu desejo que você coma este pão que o Cordeiro saiu do trono. Que ele tem novo nome. E que ele não mais é Cordeiro, e sim Leão. Oh, como eu desejo que você coma isso. Então é uma ordem. Eu só quero comer isso. Deus deseja. E eu vou comer isto que Deus deseja. A revelação dada por William Branham na terceira puxada, escondida atrás do véu. Na terceira puxada,
ficou escondida para que nós pudéssemos hoje deleitar, chegar ali, desejar mais aquilo, ver o véu rasgado. Ninguém vê o véu rasgado. Quem vê o véu rasgado é quem crê verdadeiramente em William Branham como profeta e como Deus encarnado. Vê o véu rasgado e atrás do véu ele vê a era já acabou. Até o tempo das eras acabaram. Eu quero saber o que o senhor deseja. Se eu falo sobre essas coisas, as mulheres talvez achem difícil, mas a mulher é a igreja. A mulher tem que saber que é a igreja. A mulher falsa, ela não quer cumprir o desejo do marido. Ela quer que o marido cumpra o desejo dela. A igreja falsa, ela não cumpre o desejo de Deus. Ela quer que Deus cumpra seu desejo. E esse é o problema. Nós não podemos prosperar espiritualmente, porque estamos pensando aos avessos. Enquanto temos que pensar do jeito que Deus pensa, o menor desejo fica assim, ó, aí a coisa inverte. Para eu ter um melhor companheirismo com minha mulher, diz o homem. Qual o seu desejo, querida? O seu menor desejo é uma ordem para mim. E aí ela fica. Depois para emagrecer vai dar o que fazer. Aí ela fica inchada. Isso, olha aí, esse que é o homem. Esse que é o homem que eu queria. Mas não é assim. É o menor desejo dele. O menor desejo dele, crentes. Vocês andaram muitos quilômetros. Se vocês andam, escutam e não aprendem, vocês só estão perdendo tempo. Tem hora que sabe o que vocês pensam? Ah, se o meu marido fosse o fulano de tal, aí eu faria. E esse é um adultério. Isso é um adultério. Você tem que saber que você casou com esse homem. Sabe por que o lar não vai melhor? Uma hora, o homem não merece a mulher. Eu vou te falar, um homem que não merece a mulher, como Nabal, que era um louco, e tinha uma mulher boa, Abigail, e ele era um louco, Deus o matou. E ela casou com Davi. Tem um homem que é um louco. Tem uma mulher boa, mas ele não presta. Ele não dá valor. Comecei chorando, já estou desse jeito. Agora é que eu estou bom. Pensa bem numa coisa dessa. Mas os pensamentos são contrários. Ela não quer assumir o pensamento de mulher. A igreja não quer assumir o pensamento de mulher, de adjutora. O que a mulher quer hoje? O que a mulher moderna quer hoje? Ela trabalha e você também. Ela limpa o neném e você também. Ela arruma a casa e você também. É uma turma de efeminados. Quando trabalham desse jeito, deveriam encontrar, fazer isso seria um prazer, ajudar a esposa. Mas não porque ela diz que tem que ser assim. É o prazer de Deus ajudar a igreja. Não porque ela diz para ele, eu quero assim. Não, quem manda é Ele. Ainda existe Deus. E Deus não é uma mulher. Deus não é Aparecida do Norte. Deus é homem. Deus é Brana.
Quem teve mulher como profetisa foi a Igreja Católica. Deus nunca teve para guiar seu povo. Ela precisa aprender a ouvir, ela precisa aprender o lugar dela. Ela tem que saber, há muitas críticas, mas ela não vai bem, o lar não vai bem e nunca vai, porque você é culpada. E você, homem que não dá valor à sua mulher, eu não posso nem abrir a boca. Você nem sabe se vive. Você se torna um cafajeste, um malvado, um burro dentro de casa. Porque não aprende a amar aquela delicadeza. E a mulher está querendo que você seja delicado. Delicada é ela. Você é rude. Foi feito assim, nasceu assim. E você é o forte, ela é a fraca. Não adianta o mundo falar que ela é forte, que ela é igual. Assim diz o Senhor, ela é fraca. Ele é forte. Estou falando ele, o homem verdadeiro. Estou falando ela, a mulher verdadeira, é fraca. Mas querem viver que nem o mundo. É a lei ordena, a lei diz que é assim. Não é a lei, é Deus, é a palavra. Enquanto mulher você não foi cortada pela Bíblia, a espada do Espírito, você não está bem. Enquanto homem você não foi cortado por esta Bíblia, a espada do Espírito, você não será um homem que ame sua mulher, que a respeite, que é viva para ela. E que tenha vergonha quando você vai prejudicá-la, magoá-la. Deus não magoa a sua igreja, Deus deseja. Ah, quem dera. E ela vai lá e cumpre aquilo. Davi diz, quem dera eu tomar um gole. Os homens foram lá, sacaram suas espadas. Vamos lá, o nosso rei quer água. E eles furaram um buraco entre aqueles filisteus, grandes homens. Foram lá, enquanto um cortava de caldo de lá, um ia com o balde lá na fonte. Catou lá na fonte um balde daquela água que o rei desejou. E vieram lutando outra vez, até chegar perto do rei. E deu a água para o rei. E o rei não bebeu. E quando o rei não bebe, você tem que entender. Diz, como eu posso beber desta água? É o vosso sangue, derramou-a no chão. Isso é entendimento, isso é valorizar. Quando você tem desejo e alguém cumpre aquele desejo como uma ordem. Por isso aqueles homens eram abençoados. Deus precisa, nesse tempo, dos gentios, de valentes, como Jesus, como Cristo teve no tempo de Davi. Estes valentes. Deus quer esse tipo de homem, que dê um gole de água fresca. Não é um gole de cura divina para Deus, não. Não é um gole de um avivamento falso, só para arrepiar o corpo, não. Mas um gole de água fresca, da palavra do dia. Eu não preciso prolongar mais. Mas o que eu desejo, será que pode ser uma ordem para alguém? É simples. O que eu desejo é que esses homens amem sua esposa como a si mesmo. O que eu desejo? Eu tenho desejo da Bíblia. Eu desejo que essas mulheres reverenciem seus maridos. Assim como Paulo disse, eu tenho desejo que estes homens conversem entre homens.
Não fique entre as mulheres que não é dele. E tem hora que o homem não tem conversa com a mulher, é um mudo. Aí ele encontra outra mulher, mesmo que ela não converse, ele puxa. Por que você não puxa em casa? Puxa conversa em casa. Saia. Eu estou pregando uma coisa que o irmão Brando diz: saia do meio das mulheres. O Branda pregou isso. Agora você tem sua mulher, você tem seu direito, e esse direito Deus respeita, de você ter sua mulher. Mas quando você fica encostando na mulher dos outros, querendo conversar muito com a mulher dos outros, bater papo com a mulher dos outros, Deus não tem que te respeitar, não. Você vai se tornando um cafajeste. Seja homem. Não tem coisa melhor do que ser homem. Que pode saber como agir, como falar com a sua esposa, com mulheres por perto, sem manchar sua vida, sem manchar seu caráter. Tenha caráter. Quando você tem caráter, você foge delas. A mulher não tem que papear muito com outros homens. Ela tem que bater um grande e longo papo com o marido dela. Virou para vocês agora. Que gosto você tem de papear, conversar com seu marido? E quando você para conversar com outro com prazer, você é uma adúltera. Quando você para conversar com outra mulher com prazer, que você não tem prazer de conversar com a sua mulher, você é um adúltero. Ah, quem dera vocês me suportassem um pouco na minha loucura. Obrigado, Senhor, por mais este momento de refrigério na nossa alma, através da sua palavra. Tira o mal de nós, Senhor. Dá-nos desejos sadios. E que no lar a esposa cumpra aquilo, aquele menor desejo, ela cumpre aquilo como uma ordem, sem ser escravizada. Ela sabe, ela cumpre como uma ordem porque ela é amada. Senhor, não deixe que este homem aproveite desta mulher, fazendo-a infeliz. Casamentos novos, um rapaz novo, uma mulher nova, vivendo infeliz, porque eles não conseguem amar. Só dizia que amava quando estava solteiro porque precisava de sexo. Imundos. Depois que casa, não valoriza o vaso frágil que você tem. Valorize sua mulher, esse vaso frágil. Se envergonhe diante de Deus. Diga: Senhor, estou envergonhado de ser o homem que sou. Tem uma mulher que quer ser cristã, quer fazer só coisa certa, coisas corretas para mim, e eu ainda magoo, atrapalho. Senhor, ajuda este casal, revigora as forças deste povo, para a glória do seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. A trombeta soou, o profeta falou, você logo saiu, quando Deus te chamou, a mensagem é luz,
próprio Elohim. A mensagem é Jesus, pra você e pra mim. Ele esteve na tenda, visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo ele está, ele sempre estará com você, meu irmão. Ele foi com Noé quando as águas subiram. Ele esteve com Brana quando a neve caiu. Ele foi com Moisés quando o mar se abriu. Ele foi com Elias quando ele escondia à beira de um rio. Ele esteve na tenda, visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo ele está, ele sempre estará com você, meu irmão. Ele esteve na cova, ele livrou Daniel. Ele está com o crente quando ele é fiel. Ele esteve com Jó nos momentos ruins. E é somente crer, ele ama você e também a mim. Ele esteve na tenda, visitando Abraão. Ele esteve com Paulo, ele está com João. Ele esteve com Pedro e abriu a prisão. E comigo ele está, ele sempre estará com você, meu irmão. E comigo ele está, ele sempre estará com você, meu irmão.